palavra liberdade ela tem sido amplamente discutida. E a pergunta que fica é: será que nós somos realmente livres? Alguns movimentos na atualidade falam sobre uma liberdade total. Por exemplo, meu corpo, minhas regras. Faça o que quiser se for te fazer feliz. Mas a gente tem que parar e pensar: será que essa liberdade é real? Ou eu estou vivendo uma ilusão de dependência? Sabe, existem escolhas que foram feitas que são realmente importantes, mas que não tiveram a nossa participação. Por exemplo, nós não escolhemos o nosso nome, nós não escolhemos em qual nação, país nós nasceríamos, nós não escolhemos quem seriam os nossos pais. E a verdade é que essas escolhas, elas refletem inteiramente a nossa vida, mas não houve a nossa participação. E aí fica o questionamento: será que essa liberdade total que o mundo tanto fala é real? A verdade é que não. Que a liberdade que o mundo tem para nos oferecer é uma busca desenfreada por desejos momentâneos. E o problema é que esse conceito de liberdade tem minado a liberdade que Cristo nos garantiu. Você já parou para pensar que às vezes a gente fica confuso pensando: bom, se Cristo me tornou livre, por que eu não posso fazer o que eu quero? E para que a gente possa entender isso da melhor forma, nós precisamos entender quem nós éramos antes de Cristo. Porque antes de Cristo, quando o homem caiu no pecado e nós nos tornamos cativos, prisioneiros do pecado, nós não tínhamos escolha. Nós estávamos presos a isso e era o nosso destino, não tinha o que fazer. Quando Cristo desce sacrifício de cruz, ele nos dá uma oportunidade de escolha. Que escolha? Ou nós vivemos aprisionados e cativos, ou nós aceitamos a liberdade que Cristo nos trouxe. Mas para que essa liberdade se eu não posso fazer o que eu quero? A verdade é que o ser humano nasceu com um propósito, foi feito com um propósito. Qual? Ter comunhão com Deus. E a Bíblia diz que a única coisa que pode separar o homem de Deus é o pecado. Ou seja, o pecado que nos aprisionava era o único impedimento para nós exercer aquilo que nós nascemos para fazer. Então Cristo desce e nos tira desta vida miserável que seria viver aprisionado para o pecado, para viver uma vida que foi planejada, um propósito que foi planejado e que nós nascemos para fazer. Então, quer dizer que se eu aceitar Jesus e se eu decidir viver para Cristo, eu não posso pecar mais? Bom, irmão, você pode. Cristo desceu exatamente para isso, para que você tivesse a opção de escolha. Você pode escolher entre viver aprisionado ou viver o propósito. E, sinceramente, viver o propósito é 1000 vezes melhor. Não existe nada mais libertador do que viver dentro dos limites libertadores de Cristo. Se eu pudesse te dar um conselho, pessoas que vivem no mundo, elas não vivem livres. Elas vivem presas nos seus próprios desejos e nos seus próprios pecados. E você não precisa viver isso. Deus te deu o livre-arbítrio para que você pudesse escolher entre ser cativo ou ser liberto. E eu não sei você, mas eu prefiro ser liberto. Eu nasci para isso. Eu vivo para isso. Sabe, todos os desejos que alguém aprisionado no pecado tem é momentâneo, é passageiro. Mas o meu desejo, o meu propósito é muito mais além. Você tem uma noção da força do nosso propósito que nem mesmo a morte pode parar. O nosso propósito transcende a morte. Nós entendemos que fomos chamados para servir algo maior. Fomos chamados para ser livre. E aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então, irmão, escuta do fundo do meu coração para você. Você não precisa viver essa vida aprisionada. Você não precisa viver a sua vida dependendo dos seus desejos e dos seus pecados. Cristo te tornou livre. Aproveite as opções que Deus te deu. É isso? Deus abençoe. Eu te espero aqui no próximo vídeo.